Olá, gente. Vamos começar mais uma aula agora de equilíbrio, ainda se referindo ao deslocamento de equilíbrio pela adição de um catalisador e depois calculando qual é a nova constante de equilíbrio numa nova temperatura. Então, vamos começar pelo catalisador. Então, vamos supor que você tenha a seguinte reação. A vai dar B, quer dizer, B vai dar A, quer dizer, A está em equilíbrio com B. E a constante de equilíbrio dessa reação é 3, por exemplo. Tá bom. Depois que a reação já atingiu o equilíbrio, quer dizer que ela já andou tudo que ela tinha que andar, certo? A constante de equilíbrio dessa reação é 3. Aí eu pergunto, o que vai adiantar colocar um catalisador nessa reação que já atingiu o equilíbrio? Absolutamente nada, porque o catalisador ele não vai mudar a energia dessas moléculas, nem de reagentes, nem de produtos. Bom, então no final das contas, a adição de um catalisador aí é inútil, não vai servir para nada. Bem, mas então para que serve o catalisador? Bem, o catalisador ele entra na velocidade das reações, ou seja, enquanto a reação ainda não atingiu o equilíbrio. Então ele faz com que a reação, quer dizer, as moléculas reajam mais depressa e no final das contas atinja o equilíbrio mais rapidamente, mas não vai favorecer nem de um lado nem do outro. Então o catalisador ele entra na energia de ativação. Quando você faz uma reação sem catalisador, ela ocorre numa certa velocidade. E quando você faz na presença de um catalisador, essa reação vai ocorrer mais rapidamente. Isto é, o tempo que vai levar para atingir o equilíbrio será menor. As conclusões que a gente deve chegar são as seguintes. O catalisador não desloca o equilíbrio, não favorece mais os produtos nem mais os reagentes. Ponto. Primeira coisa. Logo, ele não aumenta o rendimento da reação. Porém, ele vai fazer a reação ocorrer mais rapidamente. Logo, o catalisador diminui a energia de ativação daquela reação. E por isso a reação é mais rápida. Bem, essa energia de ativação é menor porque o catalisador deve descobrir uma nova forma das moléculas reagirem, chegando no final aos mesmos produtos. Bem, se vai chegar ao mesmo produto, quer dizer que o catalisador, durante um processo que está ocorrendo, ele está fazendo parte da reação. E volta a ser a molécula que era inicialmente. Então, não há necessidade de se usar uma grande quantidade de catalisador, porque ele sempre volta a ser o que ele era. Então, uma pequena porção produz aquela reação mais rapidamente e ao final da reação ele volta a ser o que era. Então, de novo o catalisador, que foi reconstituído, volta a catalisar uma próxima reação. Vamos fazer agora o primeiro exemplo. Exemplo 1. O exemplo diz o seguinte, observe o seguinte equilíbrio. CO gasoso mais 2H2 gasoso em equilíbrio com H3COH. H3COH se chama metanol, também gasoso. E o ΔH dessa reação é menor que zero. ΔH menor que zero, que essa é uma reação exotérmica, ΔH negativo. Então ele quer saber o seguinte, indique se o equilíbrio se desloca para a direita ou se desloca para a esquerda, ou se ele não se desloca em cada uma das seguintes situações abaixo. Letra A, primeira situação, aumento da concentração de CO. Bom, se aumentou de um lado, a reação caminha para o outro, então vai para a direita. Depois, letra B, aumento da concentração de H3COH. Ou seja, vai aumentar produto. Se aumentou do lado direito, a reação vai caminhar para a esquerda. Letra C, diminuição da concentração de hidrogênio. Então, você vai fazer a retirada de hidrogênio. O hidrogênio está do lado esquerdo. Se você retirou moléculas do lado esquerdo, a reação vai caminhar para a esquerda para tentar repor um pouco do hidrogênio que foi retirado. Então, é para a esquerda. Letra D, aumento da pressão. Quando você aumenta a pressão, você deve reduzir o volume. Bem, se você então aumentar a pressão e reduzir o volume, a reação vai caminhar para o lado de menor volume que você observa pelos coeficientes das substâncias gasosas. Então, os coeficientes são os seguintes. Do lado dos reagentes, 1 mais 2 dá 3. Do lado dos produtos, o coeficiente vai ser 1, então vai caminhar para a direita, que é o lado do menor coeficiente
de moléculas gasosas, ou seja, para o lado de menor volume. Então caminha para a direita. Letra E. Se você aumentar o volume, bem, você pode aumentar o volume do recipiente com aquelas mesmas moléculas. Então o que vai acontecer? Vai para o lado de maior volume. E o lado de maior volume é para a esquerda. Ou seja, é o lado cujos coeficientes das substâncias gasosas é maior. Isto é, 1 mais 2 dá 3 do lado dos reagentes. E do lado dos produtos dá 1. Então, a reação caminha para a esquerda. Depois, letra F. Aumento de temperatura. Bom, a temperatura tem a ver com ΔH. Se você aumentar a temperatura, ela favorece o sentido endotérmico. Muito bem, então se o ΔH é negativo, então quer dizer que ela é exotérmica para o lado direito. Então ela vai ser endotérmica para a esquerda. Se você aumentar a temperatura, você favorece a reação no sentido endotérmico, que nesse caso é para a esquerda. Depois, letra G, diminuição de temperatura. Então você vai esfriar, vai retirar calor. Se você vai retirar calor, você vai deslocar a reação para o lado que sai calor, para o lado exotérmico, no sentido exotérmico da reação, ou seja, vai para a direita. E, finalmente, se você adicionar um catalisador, para que lado vai a reação? Ela não é deslocada para lado algum, porque o catalisador não aumenta nem diminui o rendimento dessa reação. Vamos agora para a segunda parte dessa aula, que é referente à variação da constante de equilíbrio com a temperatura. Então vejamos a seguinte reação. N2O4 vai se transformar em 2NO2 e o ΔH dessa reação é positivo, é maior que zero. Quer dizer que é uma reação endotérmica para a direita e exo para a esquerda. Bem, o que acontece se você passar essa temperatura dessa reação de 200 graus para 250? Quer dizer que você vai aumentar a temperatura. O que se observa com a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio a 200 graus era 19, a 250 graus agora é 78. Quer dizer que aumentou a temperatura, aumentou a constante de equilíbrio. Bom, mas o que significa aumentar a constante de equilíbrio? Quer dizer que formou mais produto e diminuiu a quantidade de reagente. Considerando uma reação do tipo A em equilíbrio com B, e sendo essa reação endotérmica. Examinando a expressão da constante de equilíbrio, você teria o seguinte: a constante, inicialmente, vamos chamar de constante K1, como é que se calcula? Vai ser assim, concentração de B sobre a concentração de A. Agora, aumentando a temperatura. Quando aumenta a temperatura, ela se desloca no sentido endotérmico, que neste exemplo é para a direita. Ou seja, vai aumentar a concentração de B, quer dizer que vai aumentar o numerador. Essa fração vai ficar maior. E além disso, se a reação caminha para a direita, aumenta B e diminui também a concentração de A. Bem, diminuir a concentração de A quer dizer que vai diminuir o denominador. Quer dizer que essa constante, então, ela vai ficar maior mesmo. Então, deslocando para a direita, aumenta produto, diminui reagente. Essas duas situações tornam a constante de equilíbrio maior. Agora, vamos imaginar que você tem uma reação exotérmica, ou seja, que ela é isotérmica para a direita e ela vai ser endotérmica para a esquerda. Então, o que acontece se você aumentar a temperatura numa reação que é exotérmica? O aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, que é o sentido endotérmico da reação. E se for para a esquerda, quer dizer que vai aumentar o A e vai diminuir o B. Então, olhando para a constante de equilíbrio, o B está no numerador. Se ele vai diminuir a constante. E o A está no denominador. Quer dizer, se o A aumentar, está aumentando o denominador, a constante está diminuindo. Então, o que você deve observar é o seguinte: se a reação vai caminhar para a direita ou para a esquerda. Se a reação caminhar para a direita, com a modificação da temperatura, isso quer dizer que a constante vai aumentar. Se a reação se deslocar para a esquerda, quer dizer que a constante vai diminuir. Então, beleza, é isso aí que a gente vai ter que pensar. Se caminha para a direita ou caminha para a esquerda. Se caminhar para a direita, a constante aumenta. Se caminhar para a esquerda, a constante diminui. Há 2 lições atrás, nós vimos uma relação que há entre o ΔG e a constante de equilíbrio Kp. Vou relembrar agora. ΔG é igual a ΔG0 mais RT ln de Kp.
De uma maneira mais simplificada, sempre que está no equilíbrio, quer dizer que o ΔG é igual a zero. Aí você teria a seguinte equação. 0 é igual a ΔG0 mais RT ln de Kp. Deslocando, então, o RT ln de Kp para o outro lado, fica assim. ΔG0 é igual a menos RT ln de Kp. Quer dizer, existe uma relação direta entre o ΔG e o Kp, e a constante de equilíbrio, que nós já discutimos, né, há 2 aulas atrás. Se você não está lembrado, está a fórmula aí para você não esquecer. Tudo bem? Bom, mas nós já sabemos que o ΔG0 é igual ao ΔH0 menos T ΔS0. Tá, então vamos substituir o ΔG0 nas duas equações e a gente vai ter agora uma nova igualdade, que é essa aqui. No lugar do ΔG0, você vai escrever ΔH0 menos T ΔS0, que é igual a menos RT ln de Kp. Tá bom? Então, agora, eu saí daquela situação onde tinha o ΔG para colocar o ΔH e o T ΔS. Agora, nós chegamos na seguinte expressão. ΔH0 menos T ΔS0 é igual a menos RT ln de Kp. Dividindo tudo por menos RT, vamos chegar à seguinte expressão. ΔH0 sobre menos RT, menos T ΔS0 sobre menos RT, igual menos RT ln de Kp sobre menos RT. Bom, faz algumas simplificações, você vai chegar na seguinte expressão agora. Menos ΔH0 sobre R vezes 1 sobre T mais ΔS0 sobre R é igual a ln de K. Examinando agora a reação da seguinte maneira. ln de K é igual a menos ΔH0 sobre R vezes 1 sobre T mais ΔS0 sobre R. Examinando essa equação dessa maneira, você vai ver que isso obedece uma equação da reta, uma equação do primeiro grau, onde ln de K corresponde a um Y, menos ΔH sobre R corresponde a A, que é o coeficiente angular. 1 sobre T corresponde a X, e ΔS0 sobre R corresponde ao coeficiente linear B. Esta equação é chamada de equação de Van 't Hoff. Com essa equação, a gente pode calcular qual é a nova constante na nova temperatura. Vamos então agora resolver o exemplo 2. Esse exemplo diz o seguinte: calcular a constante de equilíbrio a 1170 Kelvin para a reação I2 sólido para I2 gás. Sabendo que a 870 Kelvin, a constante de equilíbrio é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Então, ele está fornecendo uma temperatura e uma constante de equilíbrio. E quer saber, na nova temperatura, qual será a nova constante de equilíbrio? O ΔH0 da reação é mais 160 kJ por mol. E o R é igual a 8,314 Joule por Kelvin por mol. Então, vamos pensar assim. Vamos calcular o coeficiente angular dessa reta. Então, você vai ter, num dos eixos, ln de K1, numa certa temperatura que corresponde a 1 sobre T1. Você vai ter um ln de K2, quer dizer, uma nova constante de equilíbrio, numa nova temperatura que eu vou chamar de 1 sobre T2. O coeficiente angular, que é igual a menos ΔH sobre R, como é que a gente calcula? Seria o ΔY sobre o ΔX, certo? Então vai ficar ln de K2 menos ln de K1 sobre 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Vamos substituir esses dados todos. Então ficaria assim, menos 160 vezes 10 a terceira sobre 8,31, que é igual a ln de K2 menos ln de K1, que é 1,8 vezes 10 a menos 4, sobre 1 sobre T2, que é 1 sobre 1170, menos 1 sobre T1, que é igual a 1 sobre 870. Bom, você vai fazendo esse monte de continha aí, você vai acabar chegando à seguinte expressão. K2 vai ser igual a E elevado a menos 2,83.
Usando agora uma calculadora, você vai chegar ao seguinte resultado. K2 é igual a 0,059. Essa seria a nova constante de equilíbrio nessa nova temperatura. Para fechar, então, essa aula, vamos repetir a equação de Van 't Hoff, que diz assim, ln de K é igual a menos ΔH0 sobre R, vezes 1 sobre T, mais ΔS0 sobre R. Com essa equação, você pode calcular a constante, pode calcular o ΔH, pode calcular o ΔS da reação. Lembrando que a gente faz uma aproximação que é a seguinte, o ΔH da reação a gente considera constante em qualquer temperatura. E o ΔS da reação também, como sendo constante em qualquer temperatura. Agora é com vocês, bons exercícios, bom trabalho!